A gente vai falar aqui, vai debater o estilo Tim Maia de ser. Quando que a rebeldia é necessária e quando que é uma inconveniência. Faltar a compromisso, reclamar do som, brigar com quem paga seu salário. É todo mundo que pode ser um Tim Maia da vida? Me dê motivos na hashtag Papo de Segunda no GNT. Quero saber qual que era a sua relação com o Tim Maia antes, com a obra do Tim Maia antes da série. O que você descobriu com a série? Fala um pouco. Era uma relação de fã. Eu tenho poucas superstições na minha vida, assim. Talvez tenha uma superstição só, que é ouvir Tim Maia no dia 31 de dezembro. É mesmo? Todo ano, todo final de ano. Acho que dá sorte. Eu tenho que ouvir Tim Maia para o ano entrar com alguma energia boa. Não ouviu esse ano, né, campeão? Tô brincando. Mas eu gostei dessa superstição. Isso boa. É um samba exaltação. Exatamente. Que a música do Tim tem isso, né? Ela bate em você, ela chega... E acho que é por isso que a obra do Tim faz tanto sucesso até hoje. Acho que em todas as classes sociais, acho que todo mundo aqui conhece alguma música do Tim Maia. Acho que se você for em qualquer lugar do Brasil, qualquer boteco do Brasil e cantar Quando o Inverno Chegar, alguém vai falar, eu quero estar junto a ti. É um monte de hino, né? Muito hino, né? O Nelson Motta falou numa entrevista uma coisa que eu concordei muito, que o Tim Maia é um estilo musical. Não é rock, não é samba, é um estilo musical. Por isso, assim, ele só tem umas coisas épicas. É tudo de cantar, plenos pulmões, em festa. E tudo muito direto, assim, uma música que quando você tá alegre, a música bate em você e teu corpo já começa a mexer mesmo, tua pele arrepia, mesmo sem você querer. E quando você tá triste, você ouve um Me Dê Motivo, você ouve um telefone também, você cai na vala. Assim. Dia de domingo, paixão antiga. E aí é Sullivan e Massada, né? Aí é Sullivan e Massada. Mas o que você aprendeu, o que você descobriu de Tim Maia nesses meses aí? Muita coisa. Eu como o Francisco generosamente falou, assim, já fiz alguns filmes sobre música brasileira, Uma Noite de 67, ali sobre o festival de 67, o Narciso em Férias, sobre a prisão do Caetano. Isso é uma beleza. Pô, ainda teve o Narciso em Férias, E aí, eu gosto, é um assunto que eu estudo. Eu já tinha lido obsessivamente também a biografia do Nelson Motta sobre o Tim Maia, mas o trabalho de pesquisa dessa série... E aqui eu queria dar crédito para a Júlia Chinor, para o Ferdinando Dantas, para a Priscila Cerejo e para o Denilson Monteiro, que fizeram um trabalho de pesquisa estupendo nessa série. A gente descobriu pelo menos uma meia hora de material inédito do Tim Maia. É impressionante. Tem shows, uma história rapidinho. Bom, não, rapidinho. Precisa ser rápido, não gasta tempo. Um rolo de película de um show da Ródia, de 1970, que a Priscila Cerejo encontrou no site de leilão. A gente encontrou esse rolo de película, ficou todo mundo louco. A gente conseguiu levar isso, telecinou isso e entrou na série. Além disso, tem o documentário do Gustavo Dal, que também estava inédito, que entra na série. E além de tudo isso que esse pessoal de pesquisa encontrou, a gente tem também o acervo do Carmelo Maia, filho do Tim, que o Nelson Motta maravilhosamente chama de Caverna de Alibabá, que são... centenas de fitas VHS, rolos de Super 8, fotos que o Carmelo guardava desde que o Tim morreu. E que agora ele abriu pela primeira vez. Então revela um Tim que só quem conviveu com ele assim, próximo a ele, conhecia. A festa de aniversário do Tim, ele recebendo a família dele. Ele um acervo da vida privada dele. É um acervo ele era muito pioneiro em muita coisa. E tem também ele recebendo ônibus e ônibus de crianças de orfanato. Você imagina o Tim com uma mangueira dando banho nas crianças, falando, não pode fazer xixi na piscina. Tem essa cena na série, por exemplo. Ele era muito pioneiro em muita coisa. Ele criou uma gravadora dele, a Seroma, quando pouca gente no meio musical tinha uma gravadora. Ele criou o selo dele também. Racional? A Vitória Régia Discos. Ele começou a editar as músicas dele. E ele comprou uma câmera também quando pouca gente se autofilmava, assim, quando tinha. Então ele tem muito material, assim, dele no estúdio, dele em casa, dele fazendo várias coisas, e isso tá na série, isso revela um lado do Tim muito legal também. Uma vez eu ouvi o Zeca, não eu ouvi diretamente, mas me disseram que o Zeca Pagodinho ele diz que ele fez tudo pra dar errado. Ele, Zeca Pagodinho. Ele não aparecia no negócio. Primeira vez que ele foi no Chacrinha, sabe dessa história? Ele foi no Chacrinha, ele foi embora pela porta dos fundos. Segunda vez, mesma coisa. Terceira vez, mesma coisa. E todo mundo achava lindo, achava engraçado. Chegava doidão no show. Ele chegou doidão, só cantou 3 músicas e foi embora. Tudo se revertia. Por que você acha que o Tim Maia também tinha esse signo, né? Essa pecha. Esse negócio de fazer tudo.
xingava o cara, mandava você tomar no cu, quebrava o escritório da gravadora, não ia no show. Mesmo assim era adorado. É uma pergunta difícil, mas por que você acha que isso acontecia? Não, não é difícil, não. Não? É porque ele era uma força da natureza, cara. Ele era uma coisa tão grande, tão importante, tão imponente, com uma comunicação tão direta, que a música dele, quando tocava, já se comunicava, como eu disse, assim, com a nossa pele, com o nosso osso, a gente já começava a arrepiar, já começava a dançar. Tocou aqui o Descobridor de Sete Mares, todo mundo aqui já começou a mexer um pouquinho. E tem um pouco dessa genialidade do Tim também, que é muito impressionante, assim, que ele é um compositor gigantesco, Não Quero Dinheiro, Eu Amo Você, várias músicas que ele compôs, assim, que todo mundo no Brasil conhece. Ele era um intérprete gigantesco, a voz do Tim talvez seja uma das maiores vozes da história da música brasileira. E ele era um arranjador também. Esses arranjos das músicas dele... Isso tem na série, que é maravilhoso. Ele citava de boca para os arranjos de sopro. Ele falava, você vai fazer assim, você faz assim. Ele chegava para o de sopro e falava assim, você vai fazer assim, chegava para o cara da guitarra e falava, você vai tocar assim. E na série tem ele tocando guitarra, tem ele tocando bateria, e ele toca melhor do que muito músico. E é muito impressionante o tamanho do talento dele. E eu acho que isso acabava com qualquer discussão, assim, era um talento tão grande que isso... também, assim, desculpa usar o termo bebezístico, mas era um cara muito verdadeiro, né? Era um cara que era aquilo ali. Ele não quero ir, não vou. Não quero ir, não vou. Não senti coisa boa em você, não falo com você. O João acabou de francisquear agora. Ele fez uma pergunta que ele mesmo tinha uma resposta. E ele não ficou satisfeito em não falar a resposta. Ele ficou feliz que o Renato não falou o que ele queria falar e teve a oportunidade de falar. Tá difícil. Não, mas só faltaria, para ser Francisco totalmente, ele vai falar, você vai concordar comigo que... E aí sim falar... Emicida, você já foi um pouco Tim Maia em algum momento? Já deu chilique, já reclamou do som, já falou não tá bem? E ao mesmo tempo é importante ser um pouco Tim Maia, se não montam em você ou não? Fábio, às vezes você tem que dar um chilique, né? Essa coisa é importante. Eu queria aproveitar aqui, eu queria muito parabenizar o Renato, mano. Narciso em Férias é fantástico. Meu Deus do céu. Pô, Emicida, eu sou muito teu fã, cara. Muito legal ouvir isso de você. Não, mas agora eu que tô elogiando. Você também, você receba o elogio. Receba! Você receba o elogio. Eu achei fantástico, de verdade. Mas falando sobre essa coisa do Tim Maia, da reclamação, Fábio, eu acho que às vezes você... Outro dia a gente até tava falando sobre isso, né? Se você não chilicar, as coisas não andam. Eu acho que tem umas pessoas que passam do limite. Eu acho que eu não sou muito de chilicar, porque é o seguinte, mano. Eu sempre entendi a concepção do espetáculo como uma construção coletiva. Então, a gente sempre monta um time, sempre está muito alinhado com o time. Às vezes uma coisa não sai como planejado, mas a gente pode até se desentender. Mas eu acho que é meio um tiro no pé se constranger a equipe, por exemplo, sabe? Porque tá todo mundo no mesmo barco ali, tá todo mundo dando melhor, ou pelo menos essa é a intenção, né, de quando a gente monta um time. Então, eu sempre tenho uma resistência a essa parada de... Às vezes eu vejo algum artista, um amigo, outro amigo, tipo, brigando no microfone com quem tá trabalhando, tá ligado? E aí eu acho que isso é uma parada constrangedora, porque no final do dia nós é tudo operário da música, sacou? Agora mesmo a gente tava fazendo umas paradas, e acho que tem até uma coisa de quebrar a quarta parede, que é você pegar o microfone e você fala para as pessoas, tipo, pera aí rapidinho, sobe um pouquinho mais a minha voz aqui, porque eu não tô me ouvindo direito. E aí as pessoas ficam tipo, nossa, tem um outro profissional ali que cuida só disso também. Eu acho que é legal envolver as pessoas nessa atmosfera também, saca? A parada de arrumar treta, eu acho que ela acaba prejudicando o espetáculo. Não no caso como do Tim Maia, entendeu? Que vocês foram falando várias coisas aqui, eu fui também pescando. O Tim Maia era um monstro, mano, absurdo, tá ligado? E tem uma parada, só pegar um gancho aqui que não tem a ver com a minha pergunta, mas eu queria muito falar sobre uma fusão que acontece no Tim Maia maravilhosamente bem, né? O Tim Maia, antes de qualquer coisa, é um cara preto do Brasil que vai para os Estados Unidos no auge da música soul dos Estados Unidos. Então, ele vai pegar a poesia de um lugar foda, que é a poesia do Brasil, o swing e o ritmo de um lugar
foda, que é o ritmo e o swing do Brasil, e vai chegar lá no momento onde tem alguns dos maiores intérpretes da história competindo para ver quem é a grande voz do soul. Então esses caras sobem a régua lá em cima e o Tim Maia bebe nessa fonte. E aí ele volta para cá e junto com Sandra de Sá, Cassiano, Hildon, a própria Black Hill e tantos outros artistas, eles vão elaborar isso que depois a gente chamou de soul brasileiro, né, mano? Essa parada que, no final das contas, também vai desaguar no que foi a raiz do que ia virar a música rap também, porque foi lá que o Racionais sampleou, um monte de gente sampleou Tim Maia, um monte de gente sampleou também, teve problema com direito autoral. Mas o Tim Maia, essa coisa de dar o chilique um pouco, eu percebo isso... eu faço stand-up. Stand-up não é nada. No palco sou eu e um microfone. Não precisa de mais nada. Para acontecer um show é só ter eu e ter um microfone que acontece. E aí, às vezes, fazendo show pelo Brasil, o cara, o que você quer no palco? Não precisa de nada, fica tranquilo. Alguma luz, alguma coisa, não. Então era sempre muito tranquilo. Mas, cara, se você não exigisse alguma coisinha, você chegava lá, o microfone era um pedaço solto, sem fio, não funcionava. Eu cheguei um dia num show e não tinha microfone. Aí eu falei, mas só sou eu e o microfone. O cara, mas precisava? Não dá pra, de repente, você falar... Dá de peito! E aí eu falei, então aí você entende que você precisa colocar, então, no contrato. Precisa de um microfone marca tal. Ô, Fábio, você falando essa parada, eu lembrei do esquema, assim, os artistas, assim, os músicos, né, as bandas, sobretudo as bandas internacionais, eles têm algumas armadilhas que não é nem uma excentricidade, mas é para ver se, por exemplo, a produção local tá prestando atenção no rider e no documento que recebeu para fazer a montagem do camarim. Isso é legal. Então os caras fazem umas exigências bizarras, tipo assim, um pote com M&M's, mas só o amarelo. Saca? Que não é necessariamente porque o cara quer comer uma pá de M&M's amarelo, mas é tipo assim, se o cara chegou naquela frase e fala, mano, vocês querem um pote só com M&M's amarelo, quer dizer que ele leu o resto. Entendeu? Eu já vi um cara falando isso, que ele pede assim, um camelo. No meio do negócio, o cara falou, um camelo? Ele, não, era pra saber se tava lendo mesmo o negócio. É isso. Ô, Francisco, ser rebelde, assim, as pessoas gostam de gente rebelde ou só as pessoas gostam mais porque é rebelde ou é mais caçador de problema mesmo? Eu vou, como sempre, reformular um pouquinho o que o João disse. Como Mas eu acho que no caso do Tim Maia, era amado porque era muito autêntico e fazia parte da própria obra. De alguma maneira, as pessoas percebiam que o estilo de vida era a fonte de onde vinha a obra, e esse estilo de vida irresponsável, se a gente quiser, né? que tem um certo cálculo existencial, que é de muito gasto e pouca conservação, em alguma medida, todos nós gostaríamos de ter. Eu acho que assim, a imensa maioria de nós faz um cálculo de vida que eu chamaria de burguês, assim, que é de fato um cálculo histórico. O modo como a gente vive hoje, o modo como a gente lida com a nossa economia de vida, que é um modo baseado basicamente em juros, assim, a gente está sempre pensando no dia de amanhã, né? Isso é um modo que historicamente emerge num certo momento assim, da experiência humana. Mas isso nos faz sempre, eu acho que, sentir assim, um desejo de uma outra economia de vida que seja uma economia mais próxima do Tim Maia, que não pensar no amanhã. Assim, dá tudo. Se tivesse mais alma para dar, eu daria. Assim, né? Dá tudo de ver isso. O depoimento do Nelsinho é muito bonito, né? Esse negócio. Por que não ia ao show? Não ia ao show porque o show anterior não acabava. Que é, no fundo, o que todo mundo gostaria de fazer. Não sei vocês, eu gostaria de viver assim. Vou falar uma coisa aqui, eu tenho 3 filhos em parte para não fazer, entendeu? Porque se deixasse, eu gostaria de beber até. É um amigo nosso que ele falou assim, que ele falou, eu preciso casar para não morrer. Pois é. Não, o meu casamento, eu amo a minha mulher mesmo, eu casei por causa dela mesmo. Mas assim, os filhos não é porque eu gosto deles, não, mentira. Mas falando sério, assim, eu acho que parte do encanto dessas figuras, o Zeca também, como você falou, né? O Tim Maia, assim, vem do fato de eles serem personagens românticos,
no sentido não de romântico amoroso, no sentido de uma estética da vida que é uma estética do excesso, é uma estética do descontrole, é uma estética do gasto, de quem não pensa no amanhã. E todos nós, em alguma medida, gostaríamos de viver assim.